Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio do ano de 2020. Seguimos, eu e a Tayana Conrad, com muita informação, né, Thay? É isso mesmo, vamos lá para o nosso segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. E vamos começar esse segundo bloco com entrevista. Eu converso agora com o médico Flávio Ijuca, urologista e pesquisador da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Flávio. Doutor, Bom dia. É importante, né, a gente falar como os homens, né, tem muitas doenças, né, que desenvolvem a partir aí da idade, né, a partir dos 40 anos, e como os homens eles podem lidar com essas doenças aí nesses tempos de Covid-19, que é importante que não se interrompa tratamentos e tudo mais, né, doutor? Perfeito. O que a gente quer trazer de alerta à população é que não existe necessidade de você evitar as clínicas e consultórios. Pelo menos você que não tem fator de risco, não está no grupo de risco, tá? Porque nós precisamos continuar fazendo as consultas de rotina, cuidar dos nossos problemas de saúde, justamente para a gente continuar com saúde, sadio, para não precisar ir para o hospital, né? Que lá já um risco é um pouco maior de você vir a se infectar com o Covid, tá? Então, esse é o nosso alerta. E nós temos ainda a telemedicina, que já está aprovada. Eu mesmo já estou atendendo já há um bom tempo vários pacientes através da telemedicina. Doutor, mas não é só na pandemia, né? Os homens, eles têm mais dificuldade em buscar aí as consultas de rotina. Normalmente, eles já vão buscar o médico quando já estão com algum problema. Por que isso acontece? Por que tanto essa diferença entre homens e mulheres? Os homens buscam muito menos aí a medicina preventiva. Bem, isso é uma característica, talvez, universal. A gente observa que, de uma forma geral, os homens descuidam da saúde muito mais do que as mulheres, né? Então, aqui no meu consultório, é muito comum eu estar observando que o paciente vem acompanhado da esposa e, às vezes, o paciente fala, olha, eu nem sabia que tinha consulta marcada, a minha esposa me trouxe, eu achei que eu era acompanhante, eu era o paciente, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão cultural. A testosterona faz com que os homens tenham mais destemor, né? Eles não têm medo, acham que são super-homens e a mulher cuida mais do seu próprio corpo e também dos familiares. Isso é uma questão cultural. Agora, doutor, é importante a gente entrar no assunto Covid-19. Uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu, em parceria com a FAPESP, os homens com idade superior a 60 anos podem ter o gene TRIB3 diminuído em algumas células do pulmão, que é um dos órgãos mais atingidos pela Covid-19. Então, quer dizer que os homens podem ser mais atingidos que as mulheres de maneira didática. Como isso acontece, doutor? Então, os números de todos os estudos têm indicado que os homens têm uma chance de ficar doente mais ou menos similar às mulheres. Mas o que está chamando a atenção dos pesquisadores é que a evolução entre os sexos tem sido diferente e desfavorável aos homens. Os homens têm evoluído para formas mais graves e também têm tido índices de mortalidade, alguns estudos 50% maior e em alguns casos até 100% maior que as mulheres, tá? Então, existem várias hipóteses, né? Esse estudo indica uma das hipóteses, mas existem outras hipóteses. Como a gente acabou de falar, essa característica do homem procurar o hospital, o médico, mais tardiamente, com certeza é um dos que mais tem impacto na maior gravidade e na pior evolução no sexo masculino. Agora, doutor, de forma simples, como a gente pode explicar
para o telespectador que nos acompanha, quais as diferenças mais relevantes entre o organismo masculino e feminino se tratando dessa questão? Bem, eu vou citar um pouco do que eu tenho acompanhado meus pares, colegas pesquisadores, né? É que existe uma hipótese que justamente a mulher, por ter cromossoma XX e o homem XY, ou seja, a mulher tem 2 cromossomas X, isso confere uma melhor resposta imunológica. Isso tem se confirmado em alguns estudos, ainda são estudos preliminares, mostram que as mulheres têm uma produção mais rápida e mais alta de anticorpos e que são importantes para o combate do coronavírus. Além disso, estudos epidemiológicos demonstram que os homens fumam mais, têm mais doenças cardiovasculares que as mulheres e também têm esse comportamento de procurar o médico tardiamente, né? Então, é esse conjunto de alterações e talvez essas alterações pontuais de expressão genética diferenciada nos sexos faz com que o homem seja mais vulnerável ao vírus que as mulheres. Então, essas são as hipóteses. Ainda precisa muito estudo para confirmar essas hipóteses. Doutor, uma pesquisa cita a diminuição de um gene no pulmão com o processo de envelhecimento da doença numa forma mais grave, né? Então, por isso os homens podem ser os mais atingidos aí com o novo coronavírus? É isso que os números já indicam. Os homens têm falecido e apresentado formas mais graves da doença que as mulheres. Isso é um fato, né? A gente está tentando encontrar as explicações corretas para essa diferença entre os sexos e que tem se repetido em vários estudos. Um estudo, inclusive, desse mês de maio, da revista The Lancet, tem comprovado, e nesse estudo, 50% mais mortalidade no sexo masculino. É isso que eles descobriram. Da mesma forma, maior mortalidade em obesos, em negros, né? É isso que os estudos têm demonstrado. Agora, doutor, é importante, né, a gente esclarecer também, óbvio, a doença é um inimigo invisível para todos nós. O senhor acha que os homens se colocam como principal grupo de risco nesse contexto? Não, eu não diria que o homem é um principal grupo de risco. Eu acho que, nesse caso, vai um alerta que as pessoas que têm familiares homens devem ficar atentos a algumas características. Se tem sintomas sugestivos de coronavírus, por exemplo, tosse persistente, febre alta, perda do paladar, do olfato, dores no corpo, sintomas gripais em geral, devem, pelo menos, procurar uma teleconsulta, devem levar para um consultório. Hoje a gente tem uma facilidade maior de conseguir fazer o exame, o teste rápido, pelo menos. Então, tudo isso faz com que a pessoa já fique preparada e tome as medidas necessárias. E não levar tardiamente no hospital quando está muito grave, né? E um alerta, né? Hoje, muitas pessoas não sabem que, além dos cardíacos, além dos obesos, a gente tem que tomar muito cuidado com os renais crônicos. Eles também são grupo de risco, porque o vírus ataca vários órgãos. Um deles é o rim, e muitas pessoas não estão sendo alertadas. Então, as pessoas que são renais crônicos, que têm doenças renais, devem tomar precauções adicionais e devem, ao menor sinal, procurar seu médico. Doutor, é importante todas essas dicas, né? Agora, apesar de estar focado nos homens que devem se prevenir, né? Uso da máscara, uso de proteção, vale reforçar a necessidade de prevenção? O senhor acha que a prevenção, né, a máscara, álcool gel, os EPIs para quem é grupo de risco e tem bastante contato, né, com a sociedade, com as pessoas, a forma é a prevenção, doutor? Sim, de uma forma geral, a prevenção sempre ela vai ter um custo menor e prevenir que você vá ter uma forma grave de qualquer doença, tá? Então, a gente tem um conceito que as pessoas talvez leigas ainda não tenham assimilado.
existe um conceito chamado carga viral, tá? O que é carga viral? É a quantidade de vírus que entra de uma só vez no seu corpo durante uma exposição, por exemplo, numa aglomeração, ou quando você leva a mão à boca, ou quando você respira o ar num ambiente contaminado. Essa carga viral tem relação direta com os casos graves e também de alta mortalidade. Inclusive, a gente tem observado casos de pacientes que estavam bem, em 24, 48 horas acabam morrendo de forma abrupta. Isso tem relação direta com a carga viral. Então, se você lava a mão sempre que você volta da rua ou que você mexe em alguma superfície contaminada ou suspeita, e se você usa máscara, mesmo que seja de pano, você reduz a carga viral. Então, você está se protegendo. Pode ser que você não evite ficar doente, mas pelo menos você vai evitar uma forma grave, tá? Então, na verdade, existe um equilíbrio, um balanço entre carga viral e os fatores de risco e de vulnerabilidade. Então, cada um tem uma situação de risco maior ou menor, e você precisa se proteger mais ou menos de acordo com esses critérios que a gente está falando. E o sexo masculino é mais vulnerável que o sexo feminino de uma forma geral. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira, sempre aí trazendo informação, né, importante. Eu agradeço aí a tua participação e sempre que quiser estamos à disposição, doutor. Da mesma forma, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se e fiquem sadios. Esse é meu abraço e minha forma de colaborar nessa frente contra o vírus. Falamos aí com o doutor Flávio Yuzica, que é médico urologista e falou aí da saúde do homem em tempos de pandemia do coronavírus. Esse é o Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira, né, Thay? É isso mesmo. Com o Brasil assolado pela pandemia de Covid-19, o número de aviões executivos transformados em UTIs aéreas aumentou nas últimas semanas. Pois é, Thay, o setor viu subir em 50% o número de viagens do tipo desde o início da crise, com um custo superior a R$100 mil. A operação é uma alternativa só para quem tem muito dinheiro. Ainda assim, o serviço não para de crescer. Somente na primeira quinzena de maio, uma empresa do ramo registrou o mesmo número de voos do mês de março inteiro. E a tendência é que a quantidade de viagens seja 50% maior em comparação a abril. Pois é, e agora as companhias ensaiam um lobby para que o Ministério da Saúde adote um modelo de transferência de pacientes. É isso mesmo, Guga. E agora a gente vai fazer um giro de repórteres, né? A gente está agora aqui com o Jeremias Gomes. Voltou. Né? A gente conseguiu restabelecer Jeremias a conexão. Gomes, repórter da Rede Alesp. Seja bem-vindo ao nosso jornal de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Guga? Tudo bem, Tayana? Vocês me ouvem? Muito bem. Qual a informação que a gente tem, que você tem para a gente hoje, Jeremias? Pois não. Ô, Tayana, eu estava antes ouvindo o entrevistado anterior, né? Dá um pouquinho de receio, hein, Guga? Saber que os homens têm aí maior propensão, né? Inclusive para óbito diante dessa pandemia. E justamente, né, Guga, são os homens que muitas vezes acabam saindo mais, as mulheres ficam retendo, mas olha, não saia para a rua, né? E achei muito interessante essa entrevista. O homem, no geral, é um pouco mais displicente, né, Jeremias? Você quer dizer isso? Exatamente. Aí acaba as mulheres, eu vejo aí nas famílias as mulheres segurando mais, né? Quem vê nos grupos, tem grupos familiares, vê sempre assim, olha, fulano quer sair, quer dar uma voltinha, né? E as mulheres segurando. Justamente as mulheres não... Mais um probleminha de conexão. O repórter Jeremias Gomes volta dentro de instantes no Jornal da Rede Alesp. Você pode conferir todas as notícias do Jornal da Rede Alesp também no nosso canal no YouTube. Acessa lá, Rede Alesp, tem acesso a todas as reportagens do nosso jornal, como também toda a programação da Rede Alesp. O Jeremias está de volta? Eu estou aqui, acho que consigo ver vocês. Então vamos nessa, Jeremias. Vamos lá, vamos falar um pouco da questão do Enem, porque o prazo para inscrição no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio,
termina amanhã, quarta-feira, às 23h59, então fica bem atento. O Enem é uma avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio. E desde 2009, a avaliação seleciona para instituições federais de ensino superior e para programas do governo como o SISU, o ProUni e o FIES. Pois não. Aí o que acontece? A inscrição termina amanhã, você tem que ficar atento, é tudo pela internet, e após a inscrição, o pagamento do boleto deve ser realizado até a quinta-feira, no dia 28. Claro, para as pessoas que não forem isentas. Então, você pode pedir a isenção também da taxa de pagamento. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a realização da edição de 2020 de exame ainda não tem data para ocorrer, então ela foi adiada. De qualquer forma, você tem que fazer a sua inscrição e, claro, estudar bastante, certo? O adiamento, é claro, foi por conta da pandemia. Segundo sugeriu o ministro Weintraub, na última quarta-feira, em post nas suas redes sociais, a realização do exame deve ser feita de 30 a 60 dias depois da data inicial, que estava marcado lá para novembro. Então, provavelmente, esse exame fica aí para dezembro ou até janeiro do ano que vem. Está tudo muito incerto ainda. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para realizar o exame. E mais de 100 mil candidatos estão na versão digital, que é a novidade desse ano. Só que para a versão digital não tem mais vagas, só para a prova impressa. De qualquer forma, a redação vai ser impressa tanto para alunos que optaram pela forma digital quanto pela impressa. Será feita uma enquete com os participantes inscritos no final de junho. Então, no final do mês que vem, vai ter essa enquete, provavelmente para perguntar para as pessoas essa questão da data da prova, e aí sim é que vai ser definida uma data da prova para o Enem. Bom, a prova digital ela é uma novidade que será aplicada em todas as unidades da federação e 99 cidades vão receber este novo modelo. E nas duas partes provas, a gente explicou, a redação vai ser impressa. Tem um cronograma do exame, então dia 27/5, quarta-feira, termina o período de inscrição. Termina a solicitação de atendimento especializado do Enem impresso. E termina o período para alteração de dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira. E aí, em 28 de maio, quarta-feira, termina o período para pagamento. Aliás, quarta-feira, não, de 26, terça, 27, quarta, 28, quinta. Então, quinta-feira termina o período para o pagamento da taxa de inscrição daqueles que não conseguiram a isenção. E de 1º a 5 de junho, se o candidato desejar, ele poderá fazer a solicitação para tratamento pelo nome social. Bom, tem várias outras datas aí, você pode entrar no site e ter mais informações. Importante destacar também que o Estado de São Paulo tem 23.800 candidatos ao Enem este ano. Então, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio têm aulas preparatórias no Estado de São Paulo. Olha só, desde o dia 23 de maio, o aplicativo de aulas à distância da Secretaria da Educação, da SEDUC, o Centro de Mídias São Paulo, passou a transmitir online e pela TV Educação aulas dedicadas à preparação dos estudantes para o Enem. Então, você que é estudante do ensino médio no estado de São Paulo já tem, e é bom que os pais acompanhem também, não é, Tayana e Guga, esses aplicativos, porque lá tem já a preparação para o Enem. Não se tem a data ainda definida, mas é importante já ir se preparando. Eu acho que ainda tem um tempinho, eu queria falar também para vocês sobre os aplicativos que são disponibilizados pela rede pública de ensino. A Tayana e o Guga, que têm filhos, eu acho que é legal estar por dentro, porque, olha só, no ensino remoto, é claro que para o ensino fundamental, o ensino infantil, os municípios é que cuidam mais, mas no ensino médio, principalmente, é o Estado que está à frente. Então, presta bem atenção. Você tem o Centro de Mídia SP. O Centro de Mídia SP, é o CMSP, ele foi criado especialmente para promover essas aulas à distância da rede estadual. São 2 aplicativos, o destinado à educação, ao ensino infantil, dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, e um outro aplicativo para os anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Os 2 contam com o canal de formação de professores e gestão e estão disponíveis para sistema iOS e também Android. E dentro do aplicativo também é possível acessar o Google Classroom. Quando o CMSP é utilizado pelo 4G, os dados móveis são custeados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Tem também o Minha Escola SP e o Diário de Classe SP. O aplicativo Minha Escola é dedicado aos alunos e reúne notas, faltas, horários de aulas e até uma versão digital da carteirinha estudantil com foto, nome, série e unidade do aluno. Os responsáveis pelos alunos também podem acessá-lo mediante cadastro. Agora, Guga e Tayana, eu ainda sou do tempo que a gente às vezes escondia a caderneta escolar do pai quando faltava, eu tirava uma nota vermelha, né? E agora online, você acompanha isso tudo aí, ô Guga? Hoje, tá Jeremias, digital, é tudo né? online, por aplicativo e não tem mais como esconder, né? A atualização das informações é muito rápida, né? Então, não tem disso. É em tempo real, né? Tempo real, a gente recebe no celular a mensagenzinha. Ocorrência, advertência, já vem a notificação também. Não tem jeito, então... Tá mais difícil agora pra garotada, né, Tá mais Jeremias? difícil. Eu não sou do seu sei. tempo, mas eu tenho vaga lembrança dos livros de história, né? Falando que era desse jeito. Exatamente. Tá bom, Guga, a gente sabe disso. A gente sabe. Exato. Você está no grupo de risco aí que o doutor falou agora há pouco, hein? Olha lá. Mas é bem interessante isso porque até o ritmo que a gente percebe dos alunos, eu acho que mudou em relação... Ritmo não, a responsabilidade. Porque você vê, hoje os alunos eles estudam em casa, os pais têm que ficar atentos aos horários, porque tem um horário definido no estudo remoto do ensino médio, por exemplo, ou mesmo os primeiros e os finais do ensino básico, mas me parece que a responsabilidade do aluno parece que fica um pouco maior, porque assim, antes ele levantava, ia para a sala de aula, ia para a escola, para a sala de aula, o professor orientava e voltava para casa. Agora é a responsabilidade dele levantar, claro que com o monitoramento dos pais, né, mas levantar, estar naquele horário em frente ao computador para assistir aquela aula, né? E qualquer falta, qualquer nota que ele tiver, também já está tendo online, o pai já está tendo essas informações. Então, assim, mudou muito e eu acho que para melhor, porque acho que aquela coisa do meu pai vai me pegar, acho que não existe mais. Acho que existe mais conversa, existe um acompanhamento mais próximo e nessa pandemia todo mundo está se reinventando em relação aos estudos. Então, fique atento aí a esses aplicativos, né? O Enem está vindo aí, e antes, mesmo que você não esteja no ensino médio, é bom você ir se preparando, não só pelo Enem, mas pelo ter um bom estudo. Nesse tempo de pandemia, fique atento então aos aplicativos. Nós temos também, eu já falei para vocês, do Centro de Mídia SP, que é o CMSP, você pode colocar lá no Android ou iOS. O Minha Escola... Desculpe, Minha Escola SP e Diário de Classe SP, que o Diário de Classe, como a gente explicou, ele vai atualizar as notas, as faltas, as informações que o professor tem para o aluno e para os pais. E tem o Secretaria Escolar Digital. Então, a Secretaria Escolar Digital SED é uma plataforma online criada para centralizar, agilizar e facilitar todas as operações que envolvem a gestão diária das escolas. Ela é destinada para servidores e alunos apresentando diferentes funções. O login inicial na sede é o que irá guiar o usuário para o login das outras plataformas e aplicativos. Lá também é possível consultar as contas institucionais Microsoft e Google. Para quem nunca utilizou o serviço, é possível fazer um passo a passo para realizar o primeiro acesso lá no endereço sed.educacau.sp.gov.br/saiba como acessar. Tem mais plataforma aí, tá? Então, é interessante você divulgar, Jeremias. Vamos lá. Olha lá, plataforma Foco Aprendizagem, elaborada em parceria com a Coordenadoria Pedagógica, COPED, a plataforma capaz de identificar as habilidades e competências dos alunos na rede estadual. Para isso, a ferramenta utiliza o resultado do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar, e da prova bimestral Avaliação de Aprendizagem. Com essa tecnologia, é possível criar mapas de cada sala de aula que facilitam aos professores consultar quais habilidades precisam ser complementadas, priorizadas ou reforçadas. Olha quanta coisa legal, Guga e Tayana, para os pais acessarem esses aplicativos e também aprenderem e ensinarem os seus filhos, terem uma comunicação muito próxima com a escola, né? Porque não é porque a gente está no tempo de pandemia que você não pode falar com o seu professor, com os educadores, o diretor da escola, né? Tem todas essas plataformas para você ter um atendimento. Por fim, o portal de atendimento. O portal de atendimento é o local para que qualquer pessoa ligada à rede estadual possa acessar tutoriais, abrir uma reclamação ou tirar uma dúvida.
Para cada ocorrência que for aberta, você receberá um resumo e número para acompanhar a sua tramitação no prazo de solução ou resposta. Então, também é um caminho para professores, para os pais, para os alunos conversarem com a Secretaria da Educação. O acesso é com o mesmo login e senha da SED pelo site. https, né, atendimento.educacau.sp.gov.br. Então, você tem todos esses caminhos e esses aplicativos para ir tirando as suas dúvidas. E, claro, na medida em que as pessoas entram em contato por meio das nossas redes sociais, a gente vai acessando essas plataformas, conversando com as pessoas responsáveis da Secretaria da Educação e prestando serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, Tayana e Guga. Obrigada, tá certo, Jeremias. Obrigado pela sua participação nesta terça-feira. E vamos aqui no Jornal da Rede Alesp com mais entrevistas. Eu tenho na ponta da linha agora o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, que participa com a gente desta edição. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, deputado. Tudo bem, Guga? Muito obrigado pelo convite. Deputado, eu gostaria, né, que o senhor fizesse aí uma análise, né, dos últimos dias. Tivemos sessões aí importantes para decidir o tema do feriado no estado de São Paulo, que foi ontem, né? E eu queria que o senhor fizesse um balanço desses dias de feriado. O senhor que está sempre acompanhando a população em São Paulo, o pessoal realmente respeitou o isolamento social na sua visão, deputado, com alguns dados que o governo do estado também já divulgou? Olha, na verdade, o atingimento do objetivo foi mínimo, porque nós estamos com um problema maior, na verdade, que é o investimento na área da proteção social. Essas medidas paliativas de rodízio, de feriado antecipado, isso não resolve a situação, né? É uma nuvem de fumaça, na verdade. Nós temos que, na verdade, defender o isolamento social, a quarentena, mas esse isolamento social tem que ser acompanhado necessariamente de proteção social. Proteção social é renda básica emergencial para a população, para os desempregados, para os trabalhadores informais, para os pequenos comerciantes, para as pessoas em situação de rua, ou seja, a população que está desamparada pelo Estado, pela iniciativa privada, que não tem empregos nem públicos e nem na iniciativa privada, essas pessoas devem ter o amparo social, devem ter a renda básica emergencial, os trabalhadores da cultura, trabalhadores do transporte escolar, enfim, todas essas categorias ficaram sem receber proventos, salários, estão abandonados pelo Estado. Os trabalhadores ambulantes, por exemplo, da economia informal, como que eles vão fazer quarentena? Então, o Estado tem que dar o suporte econômico, financeiro, e só essa renda apresentada no Congresso Nacional, que foi aprovada de R$600, ela não é suficiente. Nós temos que ter renda estadual e renda municipal também, para complementar e ampliar o alcance. É o que todos os países do mundo estão fazendo, né? Sempre proteção social, isolamento social com proteção social. Nem me refiro aqui aos países do primeiro mundo, né? Não quero nem comparar com a Inglaterra, com a Espanha, Itália, Estados Unidos, mas pegando mesmo a Argentina fez isso, os países da América Latina, países da África do Sul, por exemplo, vários países do mundo investem no isolamento e na proteção social. E o exemplo que eu utilizo para comparar o estado de São Paulo, por exemplo, é a Argentina. A Argentina tem 45 milhões de habitantes, a mesma população que o estado de São Paulo, tem mais ou menos o mesmo PIB, e lá tem isolamento radical, isolamento social radical, com proteção social radical também. O Estado protegendo as pessoas, investindo nas pessoas, em todas. Ninguém lá fica para trás, nem um argentino, nem uma argentina. Então, o Estado de São Paulo, se fosse um país, seria do tamanho da Argentina, seria uma Argentina aqui na América do Sul. E lá ocorreram até agora aproximadamente, no máximo, 400 mortes. E aqui no Estado de São Paulo, já são 6.000 mortes no Estado de São Paulo, porque aqui não tem proteção social, mas tem recursos,
tem dinheiro no orçamento, são 240 bilhões de reais no orçamento estadual, então tem dinheiro. O estado de São Paulo é o mais rico da América Latina, então nós teríamos que estar investindo pesadamente na proteção social. Como não há proteção social, não funciona a quarentena aqui, ela é precarizada, ela funciona com menos da metade da população que tem condições de ficar em casa. Então, essa é a minha avaliação aqui em São Paulo. Medidas paliativas não resolvem a situação. Deputado, e sua opinião sobre a possível quarentena seletiva? O que o senhor acha aí sobre essa possível quarentena que a gente talvez tenha? Vamos ver o que o governador vai falar hoje, né? Vai anunciar hoje e amanhã. Na quarta-feira, na verdade, né? Hoje é a reunião do Comitê de Saúde que acontece no período da tarde. Olha, essa quarentena inteligente ou seletiva que ele está anunciando agora, ela é importante, mas então talvez anuncie agora, nesse momento, quando a curva está subindo, quando o Brasil se torna o epicentro do mundo, do planeta Terra, de coronavírus. As previsões são as mais terríveis possíveis, mais catastróficas, né? Todas as previsões, todos os estudos mostram que aqui nós vamos ter uma tragédia aqui, com milhares, talvez milhões de pessoas morrendo. E aí não é o momento de fazer isso. A Itália está fazendo, a Espanha, porque eles já passaram lá, eles levaram a sério. No primeiro momento não, mas no segundo sim, quando perceberam a gravidade da situação e fizeram autocrítica dos erros que cometeram, que levaram a mortes de milhares de pessoas, fizeram uma revisão e endureceram na quarentena, mas com proteção social. Agora que eles começam a dar os primeiros passos, assim, com muita timidez ainda, sem muitas certezas. Agora, o Brasil não passou por nenhum desses processos, não investiu em quarentena, não investiu para valer, não investiu em proteção social. Então, o Dória anunciar essas medidas agora, eu acho precipitado, perigoso, né? É uma falta de prudência total, sendo que São Paulo também é o epicentro da América Latina, é o estado onde nós temos o maior número de mortes, então é um contrassenso. Eu vejo o Rio de Janeiro agora, o Crivella, o prefeito, abriu as igrejas evangélicas, todas, né? Mas nós sabemos que é para arrecadar dízimo, né? Então são os pastores da morte fazendo isso, querendo que as escolas sejam abertas para que as pessoas paguem o dízimo. Só que as pessoas vão morrer, então são os pastores da morte. Então, isso é o anticristo, esse tipo de comportamento. Então, aqui em São Paulo, é prematuro, não é prudente o governador Dória se dobrar, porque ele está sendo pressionado pelo poder econômico e ele é um biruta de aeroporto, ele vai conforme o vento, onde tem mais... Ele cede às pressões, o governo Dória. Ele é um governo covarde, medroso, né, que insensível à pressão do poder econômico e de setores da opinião pública. Por isso que ele anuncia a quarentena inteligente e seletiva, mas é perigosa, até porque as pesquisas mostram também que o vírus está indo na direção do interior e da Baixada Santista, né, com muita força, está crescendo o número de infectados no interior. 80% dos municípios de São Paulo tem casos de pessoas infectadas, então não tem sentido ele fazer isso agora. Agora é o momento de, né, jogar peso ainda na quarentena, no isolamento social, mas com essa proteção social, protegendo os pequenos comerciantes, os comerciantes, microempresários pequenos, enfim, trabalhadores em geral que estão sem renda, garantindo emprego, mas não fazendo o que ele está fazendo, né? E, sobretudo, o que ele fez aqui, demitiu, rompeu os contratos com os trabalhadores do transporte escolar do Estado de São Paulo, com as merendeiras terceirizadas, com as cuidadoras de crianças com necessidades especiais e com deficiência. Então, vários setores já foram abandonados pelo governo com contratos. Há uma demissão generalizada em museus. Por exemplo, agora mesmo, o Museu Afro demitiu 16 pessoas porque teve um corte do orçamento da Secretaria da Cultura com essas OS que administram equipamentos públicos de cultura. Então, ao invés de proteger os trabalhadores, o Dória ele joga todos no olho da amargura, no olho da rua, e vem falar em proteção social. É uma incoerência. Nós defendemos a proteção social, o caminho
né? Não podemos entrar no discurso do genocida, do Bolsonaro, né? do delinquente que é esse governo. Todos viram aquela reunião do dia 22, onde que nós estamos, né? Se depender do governo Bolsonaro, nós morreremos todos, porque não tem uma reunião ministerial que não se falou quase do coronavírus. Eles discutiram armamento, introduzir cassinos no Brasil, criticaram o trabalho em casa, né? Como burlar a legislação ambiental, várias delinquências foram cometidas naquela reunião. Não se falou nada de combate ao coronavírus naquela reunião, então não podemos nem pensar em seguir o governo federal. Agora, o governo estadual, ele tem que ser sério, coerente e defender o isolamento, mas com proteção social, porque o governo Bolsonaro não vai investir nem em uma coisa nem em outra. Agora, deputado Gianazzi, dentro dessa linha, né, a gente pode observar no estado de São Paulo, são 2 meses de quarentena, né, e a população, em geral, está um pouco reticente a esse isolamento. Acho que independente de decisão de autoridade, muitas pessoas têm ido à rua, né, e têm, de certo modo, desafiado o vírus. A que o senhor dá essa tendência, deputado? Eu acho que essa tendência, na verdade, é de um outro vírus, que é o vírus Bolsonaro. Bolsonaro, que nós temos o vírus o coronavírus, nós temos um verme, que é o governo Bolsonaro, que sabota, né, a quarentena, faz a sabotagem, né, e tenta destruir o pouco que foi construído no Brasil de isolamento social. Então, o comportamento do Bolsonaro leva a população a furar o buraco. Mas se o presidente não acredita, se o presidente joga contra o isolamento social, a quarentena, por que eu vou fazer isso? O presidente está falando que a cloroquina cura, que não há necessidade para alarde, que isso é mimimi da imprensa, dos governadores e dos prefeitos, quando uma ministra do Adamares fala que tem que prender mesmo os governadores, prender os prefeitos, e que o Bolsonaro vai armar, o presidente vai armar a população para enfrentar os prefeitos e os governadores. Aí por que eu vou fazer? A pessoa pensa, por que eu vou fazer quarentena? Isso não é sério, isso não é tão sério assim, todo mundo tem que pegar o vírus mesmo. Enfim, então o governo federal estimula o rompimento do isolamento social. Isso é grave, isso é um crime de saúde pública, inclusive é um dos crimes de responsabilidade que é um crime que está na relação dos impeachments. São 34 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, e muitos deles tratam dessa questão de agressão, de sabotagem à saúde pública do povo brasileiro. Então, esse é um dos principais motivos. Tem 2 principais. Uma parte da população que não tem como fazer isolamento social por conta das condições econômicas e financeiras, as pessoas estão falindo, passando fome, né, com necessidade, e uma outra parte que é estimulada por esse governo genocida. Agora, deputado, vamos finalizar a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Lembrando que hoje nós temos um encontro no programa Ideias e Debate, né, no período da tarde, debatendo o futuro da educação, deputado. Grande abraço para o senhor. Obrigado, um abraço. Este foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que conversou conosco aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, né, Tayana? Isso mesmo. Vamos lá. E quase 70% das pessoas que estão procurando imóvel para comprar, mas decidiram adiar a aquisição, afirmam que levarão no mínimo 7 meses ou mais para fechar o negócio por causa da pandemia da Covid-19, segundo pesquisa recente feita pelo Grupo Zap. Um levantamento anterior feito pelo Grupo de Classificados Imobiliários Online mostrava que esse percentual era de 64% logo no início do avanço da infecção. Ou seja, com o passar do tempo, o adiamento aumentou, alcançando 69% dos consumidores pesquisados. Interessante, Tayana, isso aconteceu principalmente no caso daqueles que pretendem adiar a compra por 1 ano ou mais, de 28% dos entrevistados para 34% na pesquisa mais recente. A principal preocupação dos candidatos a comprar uma casa ou apartamento com a insegurança financeira trazida pela pandemia.
Pesquisa divulgada pela XP Investimentos, realizada entre os dias 16 e 18 de maio, mostra que 56% dos brasileiros já sentiram o impacto da crise na sua situação financeira. Não é só isso, mais de 80% acreditam que serão impactados em algum momento. Além disso, o coronavírus embute a dificuldade de se realizar visitas físicas ao imóvel pretendido, por causa do isolamento social. E a pesquisa feita com 1.700 pessoas revela ainda que a principal demanda dos consumidores é que os anúncios de imóveis revelem o endereço completo. Os resultados mostram que disponibilizar o endereço completo para ser possível ver a vizinhança online é uma prática mais demandada pelos consumidores. 61% citaram esse ponto, enquanto a mais adotada pelo mercado é a de pôr fotos profissionais dos imóveis nos portais ou nos sites próprios. Além de adiar as decisões de compra, a crise sem precedentes do novo coronavírus também mudou o tipo de imóvel sonhado pelo brasileiro. Em primeiro lugar, as pessoas estão buscando imóveis localizados em bairros que tenham bastante comércio próximo. 68% dos ouvidos na pesquisa disseram que esse ponto é o mais importante. Ambientes bem divididos para 63%, com varanda para 57% e com vista desimpedida para 55%. Na avaliação de Débora Seabra, economista do Grupo Zap, o consumidor começa a pensar em forma diferente por causa da pandemia. Segundo Débora, ela disse: estamos entrando no novo normal. As pessoas estão acostumadas com o novo cenário e já não tem mais o choque inicial. Elas começam a manter uma rotina de consumo como anteriormente, mas pensando de uma forma diferente. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, trazemos aí as notícias do Parlamento Paulista. Hoje, às 2h30 da tarde, tem o programa Tribuna Virtual, onde os nossos parlamentares podem aí trazer, né, as suas reivindicações, né, o seu espaço, o espaço dos parlamentares para conversar com a população do estado de São Paulo a partir das 2h30 da tarde. Logo depois tem os Ideias e Debates ao vivo aqui na Rede Alesp. Hoje o tema do debate é educação para o futuro em tempos de coronavírus. Vamos discutir o ensino à distância, essas novas práticas. Eu recebo no programa Ideias e Debates os deputados Carlos Gianazzi do PSOL e Valéria Bolsonaro do PSL. E logo mais, às 7h30 da noite, tem a sessão solene virtual da deputada Damares Moura do PSDB, que vai discutir aí a Semana da Liberdade Religiosa. E daqui a pouco a deputada participa com a gente ao vivo para falar desse evento no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Mas hoje teremos aí a primeira sessão solene virtual no Parlamento Paulista, iniciativa aí da deputada Damares Moura, né, Thay? Exatamente, Guga. E a crise agravada pela pandemia de Covid-19 eliminou empregos, reduziu a renda e obrigou a população a enxugar gastos. Despesas com aplicativos de restaurante, transporte, streaming de música e de filme caíram desde o início do isolamento social, segundo o recente levantamento feito pela plataforma de negócios Guia Bolso. Levando em conta apenas usuários que têm gastos nessas 4 modalidades de aplicativos, o desembolso mensal passou de R$ 457,75 em dezembro de 2019 para R$ 353,40 em abril de 2020. O percentual de renda consumido com esse tipo de despesa passou de 8,1% para 6,7% no período. De longe, o que mais caiu foi a despesa com aplicativos de transporte, que passou de R$ 156,25 para R$ 68,68 entre dezembro e abril deste ano. O percentual de pessoas com esse tipo de gasto recuou de 32,5% para 15,2%. Por outro lado, o valor pago ao aplicativo de entrega de comida subiu R$ 105,00 para R$ 154,00. O desembolso com streaming de música R$ 19,80 e de filmes R$ 36,50, que ficou estável. Mas o percentual de usuários com esse tipo de despesa cresceu no período.
E esse é o Jornal da Rede Alesp, muita informação, opinião e notícias do Parlamento Paulista. Nesta terça-feira vamos de mais notícias. As mesas personalizadas com porta-retrato, bonecos e plantinhas estão com os dias contados, viu, Tayana? No escritório do futuro, no pós-pandemia, não há espaço para acumulação nem para objetos amontoados. Pois é, quem tem esse costume aí de muitos anos, guarda aí, né, objetos em sua estação de trabalho, terá que mudar um pouco esse costume. Os mobiliários separados por acrílicos serão compartilhados e terão espaço apenas para o computador. Objetos pessoais como bolsas e até material de escritório usado no dia a dia ficarão armazenados em lockers, armários com cadeado, instalados em espaços distantes da área de trabalho. E as salas de reunião terão sua capacidade reduzida. Em alguns casos, serão abertas para permitir a maior ventilação no ambiente. Até mesmo janelas inexistentes em alguns prédios podem voltar a ter seu espaço. A ideia é criar alternativas para melhorar a circulação do ar e evitar que os vírus se propaguem no escritório. Essas são algumas das propostas que vêm sendo feitas por arquitetos a empresas que querem mudar o layout dos escritórios ao fim do isolamento social. Guga, o coronavírus está mudando muitas mudanças de comportamento, né? Exatamente. É o que muitos especialistas dizem, nada vai ser como era, né? Não tem jeito, é uma transformação social que nós estamos passando e nós vamos, todos nós, né, se adequar a esses novos costumes. Não tem jeito, né? É uma prática que vai acontecer e cada um terá que se adaptar. E, na verdade, quando você passa por um período desse, não existe tempo de adaptação, né? Você tem a única opção que é se adaptar ao meio, né? Não tem jeito. É isso mesmo, Guga. Esse é o Jornal da Rede Alesp, hoje é terça-feira e as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, popular Enem 2020, terminam amanhã, juntamente com a solicitação de atendimento especializado. Escolhas de língua estrangeira e município em que desejam realizar a prova. Na capital são 23.800 candidatos inscritos até o final da tarde de ontem. O pagamento da taxa de R$ 85,00 para candidatos que não têm isenção deverá ser feito até quinta-feira. As mais de 100 mil vagas para candidatos que optarem pela prova digital já foram preenchidas. De 1 a 5 de junho, caso deseje, o candidato poderá fazer a solicitação para tratamento pelo nome social. As provas impressas e digitais ainda não possuem novas datas para realização. Desde o dia 23 de maio, o aplicativo de aulas à distância da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC SP, o Centro de Mídias SP passou a transmitir online e pela TV Educação aulas dedicadas à preparação dos estudantes para o Enem. O conteúdo é sempre aos sábados, na parte da tarde. Tayana, vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu recebo agora, via Skype, a deputada Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia, deputada. Bom dia, Guga. Bom dia a todos aí da Rede Alesp, Jornal da Rádio Alesp, não é? E da rede, agora com a TV também, né, deputada? Sim, transmitindo aí. Eu quero só registrar que, mais uma vez, é uma alegria retornar. É sempre uma oportunidade que vocês nos dão de falarmos um pouco com as pessoas, não é? Com o nosso público. E eu só quero agradecer. Deputada, a senhora aqui no Parlamento Paulista está sendo pioneira, né, numa realização que é a primeira sessão solene virtual do Parlamento Paulista. Eu quero que a senhora conte para nós em detalhes, né, como será esse evento grandioso, né, que trata aí da Semana de Liberdade Religiosa, que é uma iniciativa do seu mandato aqui no Parlamento Paulista e estamos aí no 2º ano, né, deputada? Sim, Guga. No ano de 2014, né, foi instituído o Dia Estadual da Liberdade Religiosa no estado de São Paulo, que é o dia 25 de maio, que foi ontem.
não é? Pela Lei 15.345/2014. Ocorre que ontem, em virtude da antecipação do feriado do 9 de julho, não é? O dia em que já estava programada a ocorrência dessa sessão solene, não pôde acontecer, não é? Pelas circunstâncias já conhecidas de medidas que estão sendo tomadas para contingenciar o vírus. Então, nós prorrogamos para o dia de hoje. De fato, Guga, é um dia histórico. Não é? Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, nós vamos realizar ou instalar uma sessão solene, não é? Para celebrar o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, e essa sessão solene vai ocorrer de forma online, demandando aí, não é, um planejamento muito rígido, e nós estamos trabalhando junto com vocês da Rede Alesp, não é? Porque é esta equipe extraordinária da Rede Alesp que vai estar apoiando, promovendo este evento feito de forma online. Nós esperamos uma grande noite. Será um congresso. A sessão solene, ela vai instalar, na noite de hoje, o primeiro congresso internacional online do Brasil. E eu vou contar mais daqui a pouco, viu? Não vou contar tudo de uma vez não, viu, Guga? Deputada, mas um pouquinho é importante que a gente conte, porque o telespectador, ele fica ansioso, né? Para saber qual a programação, quais os destaques principais que teremos essa noite e também durante a semana, né? Que eu sei que terão mais eventos virtuais, né? Claro, eu falei que não é que eu não vou contar tudo agora, eu estava esperando você me perguntar. Pois não, já fiquei, falei, vamos guardar o segredo, não. O telespectador quer saber tudo que vai acontecer e a gente tem esse espaço importante, né, para contar tudo em detalhes, viu, deputada? Exatamente, Guga. Então, a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, estará abrindo, não é, a sessão solene na noite de hoje, que vai se iniciar às 19h30 pela Rede Alesp, não é? Será uma cobertura ao vivo, em TV aberta para todo o estado, bem como, não é, na TV web para todo o Brasil, no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Todos os brasileiros poderão acompanhar e todos os paulistas também poderão acompanhar em TV aberta. Basta ligar seu aparelho, não é, de televisão, sintonizar o canal aberto da TV Alesp, da Rede Alesp, para assistir. Bem, Guga, a proposta é trazermos para este congresso, ainda que remotamente, não é, algumas das maiores autoridades em liberdade religiosa do mundo, não é? Eu vou mencionar aqui algumas delas e as suas qualificações para que a gente chame aí a atenção de todos aqueles que se interessam por um tema que nunca foi tão contemporâneo, Guga. Exato. E essa discussão, deputada, é cada vez mais assídua aqui no Parlamento Paulista, né? Através do seu mandato, né? Sim, através do meu mandato seria realmente a ordem natural das coisas, porque há quase 20 anos eu desenvolvo um trabalho voluntário em São Paulo e no Brasil, em defesa do direito à liberdade religiosa. A minha formação profissional é no direito, eu sou advogada de carreira, não é? E por muitos anos da minha vida estudei o tema, me especializei no tema e atendi milhares de pessoas ao longo destes anos vítimas da intolerância religiosa, mas sobretudo fazendo um trabalho educativo intenso, transformador, né, para que as pessoas reconheçam a importância de respeitar a escolha religiosa do outro, ainda que ela seja abissalmente diferente da sua, não é? Então, nós decidimos que na noite de hoje faríamos um evento trazendo, porque falei da contemporaneidade do tema neste momento da história do planeta,
não é? Nós estamos no meio de uma pandemia. Inclusive, Guga, vou declarar publicamente aqui, porque já é de domínio público mesmo, nós, pessoas públicas, temos essa condição de contarmos para as pessoas, não é, as situações pelas quais vivenciamos. Eu estou com Covid-19 nesse momento, sou vítima do vírus, não é? Estou me recuperando, estou em isolamento, estou cuidando da minha saúde, estou evoluindo bem, não é? Estarei bem na noite de hoje, porque eu vou, se Deus quiser, presidir essa sessão inteira, não é? A partir das 19h30, mas esse é um momento sensível, inclusive para a liberdade religiosa, não é? Por quê? Porque toda movimentação social, ela passou por um rearranjo, não é, completo. Nós precisamos cessar a movimentação social não essencial como ferramenta, não é, importantíssima de contingenciamento do vírus. Por mais que resistam a esta ideia, não é possível que o mundo inteiro, que as autoridades sanitárias do mundo inteiro, que a ciência e os médicos e os especialistas, não é, estejam todos convergindo para a importância do afastamento social como a principal ferramenta atual de contingenciamento do vírus, enquanto não se descobre uma vacina, enquanto não se descobre um remédio que efetivamente, comprovadamente trate a doença, precisamos nos comprometer, não é, com o afastamento social para não disseminarmos o vírus, ou que ele, se disseminado, ocorra de uma forma, numa curva mais suave, para que o sistema de saúde suporte os doentes mais graves. Não é? Então, nós temos que ter essa consciência. Guga, eu amo a vida intensamente, luto por ela e pelas vidas humanas há quase 20 anos da minha vida. Então, eu preciso, nesse momento, enfatizar. Eu preciso, nesse momento, estar dentro de mim, do meu coração, da minha luta de vida, preservação de vidas humanas. Todos os outros valores sociais, econômicos, eles são importantíssimos. Mas, para mim, Damares, deputada Damares Moura, eu declaro publicamente, para mim, todos os valores sociais e econômicos são importantes, mas a vida humana é existência. Nós estamos falando de existência, existir. Sem vida humana não tem mais nada, não resta mais nada. Eu sei agora, eu estou doente com o Covid-19. Eu sei a importância que tem agora me cuidar, me preservar, repousar para a conservação da minha existência. Da minha existência, uma existência útil, graças a Deus, eu quero servir muitas pessoas ainda. Eu quero ajudar a conservar muitas vidas ainda. E o apelo que eu faço agora a todos, não é, nos cuidemos e nos lembremos dos outros que precisam dos nossos cuidados também, sejamos solidários, sejamos conscientes, sejamos cuidadosos, usemos a máscara, o álcool gel, saiamos quando há efetivamente uma necessidade real de fazermos isto, não é? E vamos evitar as movimentações sociais desnecessárias, não é, que podem comprometer vidas humanas. Há aqueles que precisam sair, expressamos as necessidades dos que precisam sair, mas aqueles que não precisam, vamos manter este afastamento social para a gente conseguir contingenciar, pelo menos suavizar a curva de crescimento do vírus e salvar quantas vidas forem possíveis. Mas vamos voltar para o evento, Guga.
Eu não podia deixar de falar isso, meu amigo. É importantíssimo, deputada, até pelo contexto, né, que eu acho importante, né? Vocês, como figuras públicas, têm um mandato, a senhora é eleita pelo povo de São Paulo, é importante a senhora deixar essa mensagem para que as pessoas tenham a consciência do isolamento social, né, deputada? São 2 meses de isolamento social e eu percebo que muitas pessoas não estão conseguindo manter esse isolamento e está muito claro que essa doença, ela pega a todos, né? Não existe grupo de risco, não existe nada disso, na verdade. Existem, sim, pessoas que estão mais susceptíveis, como os profissionais da saúde, mas ela pode pegar a todos nós. Então, qual que é a única defesa que nós temos, deputada? É o cuidado, né? É ter o cuidado e, mesmo assim, tomando todos os cuidados, a gente pode ser acometido, como é o caso da senhora, que eu tenho certeza que a senhora tomou todos os cuidados possíveis, né? Não tenha nenhuma dúvida, Guga, de que todos os cuidados e as orientações sanitárias que foram promovidas pelas autoridades, todos eu tomei juntamente com a minha família. Todos. Isso é para dizer o alto índice de contágio desse vírus. Nós temos que ter essa consciência, ele é altamente contagioso e nós não sabemos como cada organismo vai reagir ao ser acometido pelo vírus. Não é? Por isso que todos os cuidados precisam ser mantidos permanentemente, é vigilância total, porque vidas humanas são aquilo que tem maior valor para a existência. Sem vida humana não há existência. Nós estamos falando do existir, eu preciso repetir isto, não é? Então, todos os cuidados, e mesmo com todos os cuidados tomados, é tão alto o índice de contágio desse vírus que ainda assim alguns serão acometidos por ele. Mas nós queremos salvar o máximo de vidas possíveis. Esse é o meu sonho. Tenho apoiado, Guga, inúmeras ações humanitárias para tentar salvar vidas e para tentar amenizar os problemas sociais e econômicos que não temos como fugir deles. Nós temos que fazer escolhas, meu amigo. A sociedade que me ouve agora, é duro. Perder o trabalho é duro. Não ter o recurso para subsistência material é duro. Eu não estou desprezando isto e não me entendam mal, mas é muito mais duro perder a vida de um filho, de um pai, de uma mãe, de um profissional útil, de um jovem saudável. É muito mais duro porque isso nós nunca mais haveremos de recuperar. Nunca mais. E qualquer outra coisa nós haveremos. E se Deus quiser, vamos levantar a cabeça e haveremos de recuperar. Mas a vida, a existência, quando ela se esvai, acabou. Acabou a história do indivíduo ali. Não é? Mas com a vida, a história dele não acabou. De posse da vida, ele pode começar uma nova história. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, hoje como vítima do Covid-19 e me tratando e me recuperando. Deputada. Apelo, ajudem a contingenciar o vírus, se cuidem, evitem movimentação social desnecessária. Por favor, contribuam. As autoridades estão lutando. Não é fácil encontrar soluções. É muito fácil, Guga, atirarmos pedras. Muito mais fácil atirar as pedras do que ser a vidraça que vai recebê-las. É muito fácil. Estão todos pensando 24 horas, eu também estou, em caminhos para nós conseguirmos equilibrar uma situação inesperada, que ninguém sabia como agir e ninguém sabia o que fazer. Estão todos lutando e tentando. Vamos falar do evento, Guga? Deputada, a senhora, é importantíssimo essa declaração sua, eu acho que para trazer apoio aí, né, e esclarecimento para as pessoas. Então, eu acho que a gente está aqui para prestar serviço e fazer utilidade pública para todos que nos ouvem e depois podem acompanhar no canal da Rede Alesp. Então, realmente, foi importante a gente abrir espaço. A senhora se propôs a falar sobre essa doença, né?
que é seríssima, e a Tayana tem uma pergunta para a senhora em relação a isso. Na verdade, deputada, eu gostaria de linkar aí a questão do isolamento social e a questão da liberdade religiosa, porque eu acho importante talvez que a senhora fale também e até parabenizar alguns líderes religiosos por continuarem aí as suas atividades online. Ou seja, dá para continuar fazendo tudo aquilo que a gente fazia, mas de uma forma segura para todo mundo, né? Tayane, eu quero, aliás, aproveitar a sua pergunta para cumprimentar os líderes religiosos do estado de São Paulo, altamente colaborativos. Em nenhum momento se insurgiram contra o decreto instituído no dia 22 de março, aliás, um decreto moderado e equilibrado, que não proibiu a atividade religiosa no estado de São Paulo, mas recomendou a cessação de toda movimentação social não essencial. E os líderes religiosos, eles foram altamente colaborativos. Parabéns aos líderes religiosos do estado de São Paulo, que compreenderam de forma solidária, de forma fraterna, compreenderam a importância de não comprometerem a saúde pública, evitarem aglomeração e passaram a realizar os seus cultos de forma online. O estado de São Paulo nunca proibiu cultos online, nós não temos nenhuma ocorrência de violação da liberdade religiosa de pessoas neste estado. Não é? Os cultos são realizados de forma online, utilizando a tecnologia e mantendo o núcleo essencial da religião, alimentando a fé das pessoas por meio destas transmissões online. Muito boa a sua pergunta, parabéns aos líderes religiosos de São Paulo, não é? Que irmanados entenderam a importância do momento, de não comprometer saúde pública, de conservar o bem maior que a existência humana, realizando seus cultos virtuais e atendendo, não é? Ou preservando o núcleo essencial da religiosidade e da fé das pessoas. Parabéns aos líderes religiosos. Deputada, agora vamos voltar ao evento de hoje à noite, né, 19h30. Eu quero que a senhora passe a programação desse evento tão importante. Eu repito, é a primeira sessão solene virtual do Parlamento Paulista. Então a senhora fica à vontade aí para dizer toda a programação e também convidar os nossos telespectadores e ouvintes a acompanhar este evento. Bem, nós teremos aqui 5 das maiores autoridades em liberdade religiosa do mundo. A abertura será feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que passará a presidência a mim para que eu dê andamento aos trabalhos. Teremos representando o governo do estado, o meu querido amigo, secretário da Justiça e da Cidadania, o doutor Paulo Dimas Mascaretti, um grande defensor da liberdade religiosa, desde quando foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que hoje está comandando, à frente da secretaria, não é, um grande espaço de defesa da liberdade religiosa, que é o Fórum Interreligioso para o Diálogo e a Promoção da Cultura de Paz, estará conosco também. E os 5 convidados internacionais serão o Dr. Ganun Diop. O Dr. Ganun Diop, ele lidera a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo, a IRLA, International Religious Liberty Association, com assento na ONU, que já tem mais de 120 anos de existência, a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo, estará falando conosco nesta noite. Também teremos a professora Carol Reynolds. Ela é a diretora do Museu do Holocausto da Carolina do Norte e tem dedicado a sua vida a estudar os terríveis acontecimentos da história do mundo de intolerância religiosa que mataram milhões de pessoas e que ainda são causa de guerras havidas e em curso no mundo. Não é? Teremos também o Dr. Brian Greene,
O Dr. Brian Greene, ele foi o fundador e por muitos anos diretor em Boston do mais acreditado Instituto de Demografia Religiosa do mundo, Pew Resource Center. É um instituto que mapeia a intolerância religiosa no mundo inteiro, dentre os países mais populosos. A cada 2 anos é divulgada a evolução da intolerância religiosa no mundo e é o autor da primeira tese e o primeiro estudo a respeito da importância da liberdade religiosa para os negócios. É uma tese inédita onde ele defende que os países que prestigiam, respeitam e protegem a liberdade religiosa dos seus cidadãos são países mais prósperos, inclusive do ponto de vista econômico, bem como as grandes corporações. Teremos ainda a presença do Dr. Gary Doxey. O Dr. Gary Doxey, ele é um dos diretores da Universidade Brigham Young, a segunda maior universidade privada dos Estados Unidos, e é um dos criadores do Centro de Estudos de Lei e Religião desta universidade. Não é? É um especialista no tema da liberdade religiosa, estará falando conosco também, e temos convidados que farão breves saudações, não é? Que é o representante da IRLA, a International Religious Liberty Association, para toda a América do Sul, não é? O professor Hélio Carnassali. Teremos também Odailson Fonseca, que representa a mesma entidade, a IRLA, no estado de São Paulo, fazendo a sua saudação. Não é? E teremos um palestrante do Peru, aqui da nossa América do Sul, não é? O doutor Guilherme Strugo. Ele é um comunicador formado em comunicação, mas é especialista em liberdade religiosa e liderou para todo o noroeste da América do Sul assuntos públicos e liberdade religiosa da Igreja de Jesus Cristo, mais conhecida como os Mormons. Também é um especialista. Teremos a palavra de uma sacerdotisa de matriz africana, Mãe Carmen de Oxum, que dedicou toda a sua vida em defesa da liberdade religiosa das religiões de matrizes africanas, não é? Teremos ainda o pastor Maurício Lima, que fará sua saudação representando religiões cristãs, não é? Que estarão também assistindo ao nosso evento, e penso que mencionei todos os nossos participantes. Será uma noite, Guga, inesquecível pela riqueza do conteúdo, a diversidade, e nós vamos estar focalizando essencialmente liberdade religiosa em tempos de pandemia. Existe muita dúvida sobre se o direito à liberdade religiosa pode ser limitado, se ele pode ser retirado, se ele pode ser restrito em períodos emergenciais como esse que nós estamos vivendo. Você que nos ouve agora, não perca, você terá importantes respostas dos maiores especialistas do mundo na primeira sessão solene online da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o primeiro Congresso Internacional de Liberdade Religiosa online do Brasil, ao vivo, em TV aberta para todo o Estado e em TV web para todo o Brasil. Deputada Damares Moura, eu quero agradecer a sua participação nesta terça-feira, nesse jornal aí especial, que hoje é um dia especial. Temos esse evento aí, a primeira sessão solene virtual do Parlamento Paulista a partir das 19h30. E eu agradeço a sua participação e também você ter dado esse depoimento que é importante aí para a conscientização da população. Muito obrigado, deputada. Posso dar uma palavra final, Guga? Claro, claro. Fique à vontade, deputada. Olha, nós faremos uma semana inteira de liberdade religiosa. O evento inaugural é o de hoje. Amanhã, dia 27, às 14 horas, nós teremos um seminário online de liberdade religiosa na plataforma da OAB de São Paulo. Dia 28 de maio, nós teremos o primeiro simpósio da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, que eu fundei e sou coordenadora na Assembleia.
Faremos pela plataforma Zoom, com todas as entidades temáticas de liberdade religiosa do Brasil participando conosco para formarmos uma rede de ação. E o último evento, 29 de maio, nós teremos um colóquio da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, que fundei e coordeno na Assembleia, junto com o Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Então, acompanhe as minhas redes, todos esses eventos estarão sendo anunciados e como acessá-los e participar deles. Eu quero agradecer o apoio da Rede Alesp, que foi determinante para esse grande evento histórico de hoje à noite. Todas as televisões desse estado ligadas no Congresso Internacional de Liberdade Religiosa. Agradecer à Rede Alesp, a Assembleia Legislativa, o presidente Cauê Macris, que se empenhou para que esse evento acontecesse. Agradecer todo o apoio que temos recebido e, mais uma vez, convidamos a todos para participarmos deste lindo evento e, com a graça de Deus, eu estarei lá firme e forte, liderando os trabalhos da noite. Muito obrigada, Guga, Tayane, pela oportunidade de divulgarmos esse trabalho aqui no jornal aí da Rede Alesp. Parabéns pela iniciativa, deputada, e desejamos aí melhoras para você também. Muito obrigada, Tayane. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Esta foi a deputada Damares Moura, do PSDB, que falou aí sobre o evento de hoje à noite. A partir das 19h30 tem a primeira sessão solene virtual do Parlamento Paulista. Um mega evento aí com vários nomes importantes, exatamente. Inclusive, o tema né? é liberdade religiosa e ela também fez um depoimento super importante aí, que ela está com a Covid-19, né? E fez um importante depoimento aí de utilidade pública e prestação de serviço. Confira agora outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do jornal da Rede Alesp. Com o Brasil assolado pela pandemia da Covid-19, o número de aviões executivos transformados em UTIs aéreas aumentou nas últimas semanas. O setor viu subir em 50% o número de viagens do tipo desde o início da crise, com um custo superior a R$100 mil. A operação é uma alternativa só para quem tem muito dinheiro, com certeza, e acesso a esse serviço. Também falamos no Jornal da Rede Alesp neste bloco com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e acabamos esse bloco conversando com a deputada Damares Moura, do PSDB. Tá, e nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos. Já nós voltamos e temos ainda a coletiva, né, Guga? Exatamente, logo mais ao 12h30 tem a coletiva da Secretaria Estadual de Saúde, direto do Palácio dos Bandeirantes, aí alguns dias sem coletiva. Tomara que tenhamos aí novidades positivas nessa coletiva, né, Thay? Exatamente, Guga. Vamos dar uma paradinha e a gente volta já com o Jornal da Rede Alesp. Até já. Você acompanha Jornal da Rede